Olá, pessoas. Tudo bem? Vocês já ouviram falar na facção criminosa Comando Vermelho? E em José Carlos dos Reis Ensina? Esse caso é incrível. Pois bem, eu sou o Bira, para quem não me conhece. E nessa Sexta do Medo, vou contar uma história com situações dignas de filmes de ação. Escadinha, conhecido como José Carlos dos Reis Ensina, se tornou famoso no mundo do crime. Não apenas pelos delitos que cometeu, mas também por não ser fácil de manter preso. Eu me lembro até hoje das notícias sobre ele. Para vocês terem uma noção, Escadinha não fugiu de carro, moto ou por um túnel da prisão. Ele foi pelo ar. Olha isso. Quando pequeno, um erro no corte de cabelo fez a parte da frente parecer com degraus. O que motivou os amigos dele a criarem um apelido marcante. Nascido no Rio de Janeiro, em 1956, Escadinha começou o envolvimento com o tráfico desde muito novo, aos 16 anos. Época em que os atos de roubo, furtos e uso de drogas ilícitas já faziam parte da rotina dele. Só que não foram esses atos rotineiros que deram fama a ele. O Escadinha, ao lado do irmão Paulo César dos Reis Ensina, conhecido como Paulo Maluco, é conhecido por ser um dos fundadores da organização Comando Vermelho. Mas o grupo não era conhecido assim naqueles tempos. Estamos falando da década de 1970, quando o tráfico de drogas não tinha as proporções e o combate que conhecemos. O cenário mudou quando nomes como Pablo Escobar entraram no jogo e o contrabando tomou proporções internacionais. Foi assim que surgiu a Falange Vermelha, como era conhecida nos primórdios, uma organização para que os membros se protegessem e se ajudassem quando fossem presos, seja avisando sobre a situação, com o comércio e até mesmo na busca pelos direitos, quando estivessem na cadeia. Foi o momento que surgiu não apenas a facção de Escadinha, mas outras também. Uma forma de criar relações com outros membros da comunidade, outras pessoas na prisão e até com os policiais. Por mais surpreendente que possa ser, a primeira prisão de Escadinha não teve relação com o tráfico. Era 1974 e ele tinha 19 anos. Enquanto andava pelo bairro da Piedade, Escadinha foi autuado em flagrante por policiais, após encontrarem uma arma na cintura dele. Existe ainda uma outra versão da história que afirma que foram os policiais que plantaram a arma. Libertado após pagar uma multa na delegacia, ele só seria preso por tráfico 2 anos mais tarde, lá no Morro do Juramento. A partir daquele momento, a vida de Escadinha se tornou uma espiral de viagens para a cadeia. Até o primeiro ato cinematográfico de fuga, ele foi preso mais 2 vezes. Uma em 1980, por formação de quadrilha, porte de armas e tráfico de drogas, sendo solto não muito tempo depois. E outra vez, em 1981, somente por porte de arma. Como você deve imaginar, ele foi liberado novamente. Só que, em 1982, após ir para a prisão por assalto e tráfico, Escadinha voltaria a sair pela porta da frente, em Ilha Grande. Mas não como você pensa. De alguma forma, ele adquiriu um uniforme de policial militar e deixou um boneco dentro da cela para pensarem que fosse ele.
Conseguindo se passar por um oficial, ele saiu sem levantar suspeitas. Outras versões dizem ainda que não foi tão fácil e ele teve que pular o muro do lugar para pegar um bote e voltar para casa. Mesmo assim, esse ato é um bom exemplo de como Escadinha era dissimulado. Como ele já era conhecido, tanto pela comunidade do Morro do Juramento, quanto pela polícia, não demorou muito para que fosse encontrado e levado de volta para a prisão. Entre acusações de assaltos, tráfico e assassinato, o espaço de tempo em que Escadinha ficou livre o tornou o traficante mais procurado pela polícia do Rio. Eventualmente, ele acabou sendo preso no Morro do Jacarezinho, em 1985. É dito que Escadinha não resistiu à prisão, pois ele alegava que precisava de um pouco de descanso. Como forma de demonstrar que estava no comando da situação, ele disse para os jornalistas que fugiria mais uma vez da prisão. Haja audácia, não é? Escadinha foi levado para a prisão de Água Santa, nesse primeiro momento, local onde realizou uma greve de fome em conjunto com a então Falange Vermelha, como forma de protestar contra as péssimas condições de presídio. Imagino eu que tudo fazia parte de um plano maior, elaborado para o que viria a seguir. Após acabar indo para o hospital, ele foi transferido para Ilha Grande, como queria, desde o início. Escadinha, basicamente, tomou conta do lugar. Olha que maluco. Realizou festas e até mesmo se casou no presídio. O casamento, inclusive, contou com visitantes, sambistas e até membros da bateria de uma escola de samba. Ele preparou até um banquete para os presentes. Na virada do ano, no dia 31 de dezembro de 1985, era chegado o momento de Escadinha, que entraria para a história brasileira. Para o plano dar certo, ele precisou da ajuda de José Carlos Gregório, o Gordo, seu companheiro da facção. Como era dia de visitas, alguns detentos estavam com as próprias famílias, todos celebrando o Réveillon, que aconteceria mais tarde. Até que um helicóptero começou a se aproximar e pousou no meio do pátio da penitenciária, com o piloto sendo forçado por Gordo a agir. E aqui eu abro um parênteses. A cena em questão só começou a ser surpreendente, como você imagina, quando o helicóptero começou a pousar. Antes, as pessoas e até mesmo os oficiais estavam tranquilos, já que era comum passar aeronaves do tipo por lá, fosse para fotografar o lugar ou como rota para transportar pessoas. Além de ter essa informação em mente, Escadinha também contava que seria muito suspeito e fácil de rastrear um helicóptero que pousasse na prisão de Água Santa, já que não era deslocado do centro da cidade. E lá foi ele, ao lado da esposa, em uma das fugas mais descaradas que eu já vi. As pessoas que ficaram no presídio, muitos integrantes da organização, celebraram euforicamente a ida de Escadinha, quase como se o herói deles finalmente estivesse liberto. Sem reféns, sem barganha e sem acordos. Escadinha subiu no helicóptero e foi embora dali. No dia seguinte, sabendo que estava sendo procurado, e bom, sem medo nenhum disso, ele até passou na comunidade onde a mãe morava para desejar feliz ano novo a ela. Vale lembrar que ele tinha uma regra absoluta. Não era permitido assediar ou agredir as mulheres da comunidade, pois, caso fosse feito, haveria uma punição. E não apenas isso, crianças não eram permitidas no crime, apenas pessoas mais velhas.
Por ser um cara que ia contra o estereótipo de traficante, ele acabou se tornando muito popular na região. Existem até histórias de que ele foi o responsável por levar energia para pontos da comunidade em que a prefeitura não tinha levado. Mas o momento de foragido dele não durou muito tempo. Como eu disse, Escadinha era um dos criminosos mais procurados do Rio. E a cara dele era bastante conhecida. Ele ficou 80 dias livre. Em março de 1986, ele se viu em um cerco da polícia, lá no Morro do Juramento. Os oficiais chegaram de helicóptero, só que o pessoal da comunidade tinha uma surpresa, digamos assim. Eu não sei os detalhes, mas eles possuíam uma arma forte o suficiente para derrubar a aeronave. E assim foi feito. 4 policiais morreram com a queda. E 3 tiros acertaram Escadinha, que foi detido e precisou ser levado direto para o hospital. E você acha que ele deixaria barato? Não. Escadinha planejou outra fuga, dessa vez do presídio Frei Caneca, e novamente por helicóptero. Ele contou com a ajuda de 2 homens que estavam fora da penitenciária, os quais se passaram por fotógrafos. Arranjaram um helicóptero e deram a desculpa de que queriam apenas fotografar o local. Próximo do presídio, o piloto foi rendido e obrigado a ajudar no resgate de Escadinha, do Gordo e de mais um comparsa. A cena a seguir foi digna dos Bad Boys. Escadinha e Gordo conseguiram entrar na aeronave, mas o outro comparsa acabou ficando pendurado pelo helicóptero, visto que o piloto teve que alçar voo rapidamente, porque os policiais começaram a atirar. Tiros que conseguiram derrubar o helicóptero, causando as mortes dos companheiros, que se passaram por fotógrafos do piloto e do cara que estava pendurado. Esse último, inclusive, acabou caindo de uma altura de 10 metros. E adivinha quem sobreviveu? Escadinha e Gordo. Foi um momento de virada para ele, que começou a se afastar do comando da facção e procurar outros trabalhos. Escadinha chegou a fazer música de rap enquanto estava preso em regime fechado. Condição que, entre uma e outra fuga, ficou durante 25 anos. Letras que falavam sobre a própria vida, as prisões e até mesmo as fugas dele. Depois de anos preso, Escadinha conseguiu a progressão de regime e passou a sair da cadeia às 6 horas da manhã e retornar às 18 horas. Período em que ele chegou a trabalhar como taxista até os últimos dias de sua vida. Em 2004, com 48 anos, o carro dele acabou sendo confundido com outro e Escadinha foi baleado com 2 tiros no rosto, morrendo no local. No carro também estava Luciano da Silva Vanderlei, que havia saído do presídio para trabalhar. Alguns acreditam que não houve confusão nenhuma nessa abordagem e que a morte de Escadinha havia sido encomendada há tempos. Essa história faz parte de minha vida de detetive. Pois foi aí que deixei o trabalho junto ao governo e comecei a ser detetive particular. E você? Conhecia essa figura? Deixe nos comentários. Curta o vídeo. E assine o canal. Tchau.